Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto de Vista. A relação entre a população negra e a segurança é um tópico complexo e multifacetado que envolve diversas dimensões: social, econômica e política. Alguns subtemas na segurança são importantes de se destacar, como a violência policial, a discriminação no sistema de justiça e a população prisional, que segue sendo majoritariamente negra. Só para termos uma ideia, dados de 2023 mostram que quase 70% dos encarcerados são negros. Nesta edição especial do Ponto de Vista sobre racismo no Brasil, vamos explorar como as políticas de segurança podem ser mais inclusivas e eficazes e abordar as desigualdades raciais que permeiam a nossa sociedade. E para avaliar o tema, vamos receber Tamires Sampaio. Ela é coordenadora do PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tamires possui uma vasta experiência na implementação de políticas públicas voltadas para a proteção de grupos em situação de risco. Muito bem-vinda, Tamires. Obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É um prazer participar aqui do Ponto de Vista. Bom, eu gostaria de começar primeiro você falando sobre a atuação do PRONASSE dentro do Ministério da Justiça. Como é que é tratada a questão da discriminação da população negra? O PRONASSE é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Segurança com Cidadania traz uma noção da segurança como uma política transversal, então identifica que é fundamental o enfrentamento à violência a partir do fortalecimento das forças de segurança, com capacitação, com equipagem, mas entende que a segurança pública ela também se constrói a partir da garantia de direitos, do combate à desigualdade. Então é um programa que busca construir uma articulação dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas inclusive na esplanada. Tem alguns eixos prioritários e um dos eixos prioritários é o enfrentamento ao racismo, porque a gente entende que não dá para falar sobre política de segurança pública com cidadania, né, entendendo essa política transversal, sem ter como prioridade o grupo que no Brasil é altamente vulnerabilizado em torno dessa agenda, né, dessa pauta. E existe também uma parte de capacitação para a segurança pública, porque uma das grandes reclamações é que policiamento e mesmo no judiciário, eles não enfrentam a questão do racismo, aceitando realmente que existe o racismo. Acho que a formação policial era um dos pontos centrais do PRONASSE. A gente tem lá no Ministério a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria Nacional, que é a SENASP, e na SENASP tem uma diretoria de ensino e pesquisa, a Michele Ramos é a diretora, e a partir da diretoria de ensino e pesquisa nós construímos um programa, retomamos um programa chamado Bolsa Formação, que é um programa de formação para os agentes de segurança que tem cursos que estão voltados ao letramento racial, enfrentamento ao racismo, segurança pública, enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. Então, temas que estão relacionados aos eixos prioritários do PRONASSE, inclusive a questão do enfrentamento ao racismo. E os agentes de segurança, ao participarem desses cursos, né, eles se inscrevem, abrem um edital, eles recebem uma bolsa de R$900 a partir dessa promoção. E aí a ideia dessa bolsa é também um incentivo para que os agentes, tanto dos municípios, então as guardas municipais, quanto do estado, policiais civis, policiais militares, bombeiros, possam participar e possuir cada vez mais essa formação que identifique uma atuação, né, da segurança pública, do dia a dia do agente de segurança pública, com essa perspectiva da segurança cidadã, com essa perspectiva de uma segurança antirracista. Agora, de que forma o Ministério influencia a ida para o judiciário das questões da população negra, já que a gente vê que a punição dos negros ela é muito maior, a gente tem dados, pesquisa, a dosimetria é muito maior para os negros do que para brancos. De que forma que isso está sendo tratado? Acho que é importante dizer, a gente tem a separação dos poderes, né? Poder executivo, legislativo, judiciário. Aqui a gente está na casa do poder legislativo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública representa o poder executivo, o poder judiciário, né? No caso das ações, são poderes que são autônomos entre si e trabalham, né, em torno da República. No Ministério da Justiça, a gente não pode interferir diretamente no poder judiciário, nas decisões do poder judiciário, né? Nem nas ações que são feitas, mas
O Ministério da Justiça, nessa nova gestão, criou a Secretaria de Acesso à Justiça, que é uma secretaria que tem por objetivo o diálogo com as forças, né, do sistema de justiça, em especial as que garantem o acesso à justiça para a população, então a Defensoria Pública, inclusive movimentos sociais, para promover discussões nesse sentido, assim, né? A SAJU, que é a Secretaria de Acesso à Justiça, ela tem uma secretária hoje que é a Sheila Carvalho, que é uma mulher negra, que é militante do movimento negro. A equipe dela é majoritariamente negra e eles buscam, a partir das diretorias e coordenações, promover seminários, diálogos, debates para discutir o quanto que o sistema de justiça pode, a população negra pode ter um maior acesso e pode ter um acesso com qualidade e evitar esse tipo de discriminação racial que existe no dia a dia. Então, acho que o Poder Executivo tenta, de alguma forma, contribuir nessas articulações com o Poder Judiciário, com as forças do Poder Judiciário e a partir dos debates e políticas que buscam esse enfrentamento ao racismo na atuação, né, no dia a dia. Que é essencial esse trabalho conjunto, né? Exato. Mas, para ilustrar a nossa conversa, nós temos aqui uma arte com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 sobre as vítimas de violência intencional e os índices de mortalidade policial. Nós podemos ver aqui as mortes violentas intencionais, né, que eles chamam de MVI, que o homicídio doloso é umas 3 vezes maior entre a população negra, 77,8% entre a população negra e de 21,7% a população branca. O latrocínio, 60%, em relação à branca, que é de 39%. Já a lesão corporal seguida de morte, 73% também, 3 vezes, 4 vezes mais do que a população branca. E a morte decorrente de intervenção policial, que é realmente maior ainda o índice, né, de 82,7% em relação aos negros, e a morte violenta intencional mesmo, que dá 78%. São dados assim que são extremos, mas que são a nossa realidade e que se refletem quase em todo o país, né, esses índices, né? Nós temos outros dados aqui também que tratam sobre a juventude negra, que eu gostaria, letalidade policial, né? Mais de 6 mil vítimas durante o ano de 2023. E se a gente perceber o perfil das vítimas, 82,7% de negras, sendo 71,7% de jovens, de 12 a 29 anos, e 99,3% do sexo masculino, ou seja, quase a totalidade de jovens negros que são vítimas, né, das mortes que ocorrem por policiais. Então, assim, esse anuário ele também tem um levantamento feito em todo o país. Em alguns estados isso ocorre a mais, mas eu gostaria que a senhora avaliasse como que é tratado, como é que o Ministério trata esses levantamentos que são feitos. Em 2016, teve aqui no Congresso uma CPI sobre assassinato de jovens no Brasil. O relatório dessa CPI traz dados, inclusive na época, né, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e pela primeira vez tem um reconhecimento de um documento público, né, do Estado brasileiro de que existe uma espécie de genocídio no Brasil contra a juventude negra em especial. Porque esses dados eles mostram que esse processo de violência ele é escancarado. A gente no Brasil, o movimento negro denuncia o genocídio da população negra já há muito tempo, tem um recorte específico em relação à juventude, em relação a jovens homens negros, e quando a gente vê esses dados dá para entender o porquê. Mas eu sei que de 2012 para cá, quando é falado sobre genocídio, também o movimento tem levantado cada vez mais a morte e o feminicídio, né? A taxa de feminicídio contra mulheres negras, que tem aumentado também nos últimos anos. E em 2016 o dado era a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E agora, em 2024, o dado é a cada 21 minutos um jovem negro é assassinado. Então, esses dados de letalidade, de violência contra a população negra, em especial contra a juventude negra, nos últimos anos têm aumentado no país.
No Ministério da Justiça e Segurança Pública, acredito que no governo Lula como um todo, esse é um tema que é fundamental e que é central. Quando a gente retoma o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que tem um eixo prioritário de enfrentamento ao racismo, quando o Ministério da Igualdade Racial, junto com a Secretaria Nacional de Juventude, constrói o Plano Juventude Negra Viva, que tem um trabalho de um conjunto de mais de 10 ministérios das Esplanadas, com ações que envolvem empoderamento financeiro, acesso à educação, fomento à cultura, políticas de segurança com cidadania no âmbito do PRONASSE, capacitações e outras áreas para tentar construir uma vida digna para a juventude negra no Brasil. Isso também mostra um compromisso não só do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas do governo federal, para tentar, de alguma forma, diminuir esses dados que são dados gritantes, assim, né? Então, no âmbito do PRONASSE, como eu comentei, a gente tem 5 eixos prioritários. Um é o enfrentamento à violência contra a mulher, que nos últimos anos também tem aumentado de maneira muito pavorosa, em especial contra mulheres negras. O segundo é um eixo de segurança com cidadania nos territórios que têm maiores índices de violência, e aí esse eixo, a gente, a partir dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, identificou que no Brasil tinham 163 cidades que concentravam 50% das mortes violentas intencionais. Então, esse dado do Fórum é um dado que a gente utilizou, inclusive, para determinar quais eram os municípios prioritários que o PRONASSE, né, que o governo federal, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública iria trabalhar para tentar mitigar e diminuir esses indicadores de violência. O terceiro eixo é um eixo que também trata um tema que você falou no começo, que é a questão do encarceramento. Então, é de educações de política e trabalho para presos e egressos, para também tentar trabalhar uma dinâmica de diminuição, inclusive da reincidência, que a gente sabe que existe de maneira muito alta aqui no Brasil em relação à população prisional, sobre como a gente consegue, a partir de política pública, fomentar o acesso à educação, ao ensino profissionalizante e à entrada do mercado de trabalho para essa população. O quarto eixo é um eixo voltado às vítimas de violência. No ano passado, hoje o nosso ministro é o ministro Lewandowski, mas no ano passado, enquanto o ministro Flávio Dino era o ministro da Justiça e Segurança, a gente recebeu o conjunto de coletivos de mães que tiveram seus filhos vitimados pela violência, Mães de Maio, Mães de Manguinho, e esse coletivo trouxe uma série de reivindicações, inclusive para que o Ministério da Justiça construísse de alguma forma uma política de reparação. Aqui no Congresso tem um projeto de lei, que é o projeto de lei das Mães de Maio, mas que o governo federal também se colocasse na prioridade, assim, né, no protagonismo de construir políticas de reparação para essas familiares. Então, a gente construiu esse eixo pensando em como fomentar acesso à justiça para essas mães, acesso a serviços de saúde, né? Então, de assistência de saúde, assistência psicossocial para esses familiares, e também de estudar uma perspectiva de reparação financeira para esses familiares. A gente sabe que não tem, acho que nenhuma reparação financeira que possa trazer de volta uma perda de um familiar, de um filho, mas de tentar, de alguma forma, dar alguma resposta a essas violências. E, por fim, esse eixo de enfrentamento ao racismo e os crimes daí derivados. A partir desses eixos, a gente construiu no ano passado para cá, e agora sob a condução do ministro Lewandowski, um diálogo com as secretarias para promover políticas de segurança. Então, voltados para a juventude, a gente tem na Secretaria de Acesso à Justiça um programa que é o Jovens Defensores Populares, que foi lançado agora esse ano, que é um projeto de capacitação e educação em direito para jovens lideranças no território que tem maiores índices de violência. Então, de como a gente consegue garantir jovens que já têm atuação, muitas vezes, nesses territórios, e fomentar essa atuação com capacitação, com articulação com as entidades de acesso à justiça, como a Defensoria, e fomentar esse trabalho lá para tentar, de alguma forma, diminuir a violência. E tem um outro programa, que é o PRONASSE Juventude, que é coordenado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a secretária Marta Machado, e que tem um foco voltado para jovens que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Então, jovens que passaram pelo sistema socioeducativo, jovens que são atendidos por políticas de assistência social de extrema vulnerabilidade mesmo. Então, tem uma articulação muito grande com as prefeituras e esse trabalho da assistência. E aí, esse é um programa que tem uma perspectiva de busca ativa para esses jovens, que muitas vezes não estão nem na escola, de um acompanhamento multissetorial para uma equipe de educador jurídico, de assistentes, de psicólogos. Aí, a partir desse momento do acompanhamento multissetorial, tem um encaminhamento para oficinas de cultura, de esporte, um diálogo com a educação
do ensino profissionalizante, ensino técnico, em uma parceria que a gente construiu junto ao Pronatec, do Ministério da Educação, né, o MEC, e a partir desse ensino profissionalizante, o encaminhamento para o mercado de trabalho, né, pensando numa inclusão produtiva, com base no programa de aprendizagem em parceria com o Ministério do Trabalho. Então, esse é um programa que é bem completo, né, de identificar qual jovem que de fato está nessa rota da violência, nesse corredor da morte, como a gente pode tirar esse jovem desse espaço e garantir a construção de uma vida com dignidade. Então, a gente tem essas duas políticas que são voltadas para a juventude, que estão incluídas no Plano Juventude Negra Viva, mas que são coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que são ações do Pronasce. Inclusive, eu queria mesmo saber sobre esse trabalho com as comunidades. As comunidades têm como participar mais das políticas públicas, já que nós temos hoje entidades como a CUFA, Central Única das Favelas, onde estão os jovens mais vulneráveis. De que forma que essas entidades que reconhecem que estão próximos, né, dessa realidade, desses jovens mais vulneráveis, podem influenciar nas políticas públicas para serem aplicadas? Acho que essa noção da segurança com cidadania, ela fomenta muito a participação social na construção da segurança, né? De como o acesso à cidadania, logo a participação política da população, ela gera segurança pública. Então, fomento aos conselhos de segurança pública, aos conselhos locais, como os conselhos, os municipais, estaduais, a retomada do Conselho Nacional, mas também a valorização de atuações de entidades da sociedade civil como a CUFA e várias outras entidades que fazem atuação nesses territórios também passa por uma atuação do programa. Essa atuação do Pronasce Juventude, por exemplo, a gente tem 2 projetos pilotos, um em Salvador e outro no Rio de Janeiro, que estão atuando esse semestre com até, acho que são 3.000 jovens que são atendidos pelo programa, né, nesse processo de início da execução do programa nesses 2 territórios como plano piloto. E a primeira atuação para iniciar a execução do Pronasce Juventude nesses territórios é um diálogo com as entidades da sociedade civil que têm atuação já nesses territórios, porque a gente acredita muito que não adianta o governo, em especial o governo federal, que está aqui em Brasília, chegar com uma política pública pronta para ser executada num território sem entender qual é o território, quais são os desafios desse território, quais são as principais demandas reais desse território, que é uma informação que quem tem uma atuação no dia a dia, quem faz parte de uma entidade da sociedade civil, tem essa resposta na hora, assim, né? Então, a construção das políticas como um todo do Pronasce, isso desde o ano passado, a partir da retomada, passa por um diálogo com a sociedade civil, com entidades do movimento negro, do movimento social, do movimento de favelas, para identificar quais são as principais demandas e como, na prática, essa segurança com cidadania ela pode ser executada e qual o papel do poder público, né, para fomentar, catalisar, potencializar ações que já existem nos territórios. Inclusive também, voltando à questão dos encarceramentos, qual papel tem sido feito para reintegrar esses jovens que estão, esses índices, né, alarmantes de jovens negros que estão encarcerados, o que tem sido feito para realmente eles não voltem, não haja reincidência, os índices também são altíssimos de reincidência, e para que ele realmente seja reintegrado à sociedade, possa voltar a trabalhar, estudar também. O Ministério da Justiça tem hoje a Secretaria, a Senapem, que é a Secretaria de Políticas Penais, o André Garcia, que é o nosso secretário, e a Senapem possui algumas diretorias que são responsáveis por construir políticas relacionadas ao sistema prisional federal, mas também em articulação com o sistema penal dos estados. E parte disso é a articulação com o MEC para a retomada do Enem nas prisões, Pronatec prisional, EJA prisional, que são programas de ensino profissionalizante, ensino técnico e alfabetização nos presídios, que é uma questão fundamental que tinha sido descontinuada e que desde o ano passado a gente está retomando com base nessa articulação do eixo prioritário do Pronasce. A gente tem dialogado com o SEBRAE e outras entidades parceiras para conseguir identificar como a gente fomenta o ensino profissionalizante, mas inclusive o empreendedorismo em relação à população prisional nesse processo entre os pré-egressos e os egressos do sistema prisional.
Aqui em Brasília, numa cidade próxima da região, que é Samambaia, a gente tem um projeto piloto que é coordenado pela Senapen, que é o Reintegro, que é um projeto que tem um diálogo com o ensino estadual, né? Então com as escolas públicas, para tentar uma perspectiva de prevenção primária, para dialogar sobre os direitos e capacitação desses jovens, mas também tem um trabalho de prevenção secundária e terciária, que é o diálogo e a formação com essas pessoas que são jovens ou não jovens, que estão no sistema prisional, entre o semiaberto e o aberto, e um processo de capacitação e de inclusão produtiva por meio de uma oficina em que eles trabalham tanto com oficinas de alimentação, promovendo lanches para eventos, como oficina gráfica de design gráfico para apostilas, pastas, também para seminários que podem ser feitos. E muitas vezes a Senapen, a secretaria, né, contrata o serviço desse trabalho, né, com os egressos que fazem o lanche, que fazem os materiais de papelaria mesmo, né, dos seminários, pastas e etc. Porque também é uma forma de fomentar, de valorizar e de construir saídas para essa população. Então, esses são alguns exemplos de políticas que a gente tem, desde o ano passado, tentado fomentar, articular, junto com o MEC, parceria com o Ministério do Trabalho e outras possíveis parceiras. E também eu só queria abordar, a senhora citou a Secretaria Nacional Antidrogas, que agora houve um aumento do percentual de portar drogas e tudo. Como é que está sendo tratado? Porque uma das grandes denúncias é de que um negro, quando é pego com uma quantidade pequena de drogas, ele é considerado traficante. Um branco, não, ele é usuário. Que tratamento tem sido dado? O que pode ser feito para realmente haver um equilíbrio, né? Acho que no âmbito do Poder Executivo, assim, né, o que cabe à Senad, ao Poder Executivo de Articulação, a Senad ela tem uma equipe que tem como central essa construção de uma nova política sobre drogas e que tem a questão racial como um centro na discussão, por entender e identificar que um dos maiores afetados, né, a população mais afetada por essa política de guerra às drogas acaba sendo a população negra, né? Acho que parte do processo que o movimento negro denuncia como genocídio da população negra passa por uma política de guerra às drogas que acaba sendo uma política de guerras contra a população mais pobre, que é majoritariamente negra do Brasil, em territórios de favelas, em comunidades. A Senad ela tem uma atuação muito forte em debates, em seminários, e no ano passado e esse ano renovou um edital de uma nova política sobre drogas numa perspectiva da questão racial, né? Então, de fomentar políticas de ações de entidades, coletivos, que promovem uma discussão de políticas sobre drogas que tem essa questão racial como foco. A partir desse edital, a Senad fomentou e capacitou essas atuações que existem como, por exemplo, a Iniciativa Negra de uma Nova Política sobre Drogas, o IDPN, que é um Instituto de Direito à População Negra, que tem uma atuação no Rio de Janeiro que agora está se expandindo. Então, tem algumas entidades, algumas instituições que fazem essa discussão e que a Senad, por meio da Secretaria, por meio desses editais, por meio de seminários e de políticas como o Pronace Juventude, de outras políticas que a Senad promove, busca trabalhar essa discussão numa perspectiva de política pública. Aí, numa perspectiva do judiciário, ou mesmo do legislativo, aqui no Congresso tem uma série de discussões de projetos de lei em torno desse tema, inclusive sobre descriminalização ou criminalização ainda mais. Então, é um debate que no Brasil é muito acalorado. No âmbito do judiciário, a gente teve recentemente uma decisão do STF que determinou, né, um número específico de substância ilícita para ser considerado o traficante ou usuário, porque antes, com a lei dando abertura para o juiz identificar por si só, a partir de uma análise fria, o que acontecia, em sua maioria era se um jovem negro era encontrado com algum porte, qualquer que seja, era considerado um traficante. Se um jovem branco fosse identificado, às vezes, com uma quantidade maior, era considerado usuário. Então, o Supremo teve, a partir de uma ação, né, que foi provocada por entidades da sociedade civil, fixou essa determinação de uma quantidade específica para garantir essa definição, né, sobre ser usuário ou sobre ser traficante, que a gente espera que possa ajudar de alguma forma, né? Mas essa é uma discussão que
é um tema estrutural e longo para o nosso país e que precisa ser feito. E precisa ser feito de uma maneira séria, assim, né? Com certeza. Nosso tempo já está se encerrando. Eu gostaria das suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer, na verdade, a oportunidade de estar aqui no Ponto de Vista, dialogar com você, poder apresentar um pouco desse trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do PRONASSE. Eu acho que o PRONASSE é um programa de 2007, na época que o Tarso Genro era ministro, foi descontinuado, foi retomado agora no ano passado. E é um desafio que eu acho que pode ser uma resposta para os desafios de segurança pública no país, né? Entender a segurança como uma política transversal, entender o papel das políticas sociais para a promoção da segurança na população, pode ser um caminho para um tema que tem angustiado cada vez mais a população brasileira, né? Então, espero que a gente consiga fortalecer esse programa e induzir os estados e municípios, né, a promover cada vez mais uma política de segurança que tenha como base a proteção à vida da população, em especial a população negra, e não a promoção da morte, como a gente tem visto, né? Então, espero que essa noção da segurança cidadã se espalhe a partir da retomada do programa e muito obrigada por falar um pouquinho mais sobre ele aqui. Eu que agradeço, foi muito bom você vir aqui explicar para a gente todo esse trabalho que é feito sobre a segurança pública em relação à população negra. Nesta série do Ponto de Vista sobre racismo no Brasil, eu conversei sobre segurança pública e vulnerabilidade da população negra. Foi com a coordenadora do PRONASSE, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tamires Sampaio. Você também pode acompanhar o Ponto de Vista pelo YouTube da TV Câmara. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.